Bom dia a todos e bem-vindo à nossa sala mais uma vez para o nosso culto online. Acho que isso é semana 11 para isso. A nossa esperança é que poderemos estar juntos no nosso local para a semana. Quando temos mais informações sobre isso, iremos comunicar através do Messenger e WhatsApp. Agradecemos que orem conosco sobre essas decisões. Hoje nós temos o Pastor Scott e também o pequeno testemunho de Elionai. Então vamos abrir a nossa cultura em oração. Pai eterno, agradecemos-te para o teu amor e por o teu Filho que enviaste para nós. Abra os nossos corações à tua palavra. Queremos lembrar daqueles na igreja que têm familiares com problemas de saúde nestes dias e aqueles que precisam de emprego. Obrigado para esta oportunidade para estudar a tua palavra e para glorificar o teu nome com música. Em nome de Jesus. Amém. E agora vamos começar a nossa culto com música. Bom dia. Hoje não temos especiais, mas temos 4 que acho que conhecem, a última talvez não. Mas é muito bonita e espero que gostem e que conseguem aprender conosco. Então vamos cantar com uma que chama-se Eu Venho à Cruz. A seguir vamos cantar Muda-me, Senhor. Muda-me, Senhor, faz-me ser real. Muda-me, Senhor, para ser como tu. Tu és o oleiro, eu barro sou. Muda-me e molda-me
és o oleiro, eu barro sou. Muda-me e molda-me, és minha oração. Muda-me, Senhor, faz-me ser real. Muda-me, Senhor, para ser como tu, para ser como tu. Vem dia de fulgor, quando acaba toda dor, nem doença haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz, com o Salvador capaz. Oh, que dia de glória será. Oh, que dia será, quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia de glória será. A tristeza não terá, nem pesares haverá, nem mais pranto assolará, e a morte sumirá, e para sempre estarei com o Salvador e Rei. Oh, que dia de glória será. Oh, que dia será, quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia de glória será. Oh, que dia será, quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia de glória será. Vamos cantar mais uma que é nova, muito linda, espero que gostem e vamos ir lá aprendendo. Esperamos para a semana. De Deus a graça me alcançou, do bravo mar me resgatou, em terra firme me plantou. Tu és minha salvação, Senhor. A escuridão não temerei, em tua mão me agarrarei. Contemplarei o nascer do sol. Tu és minha salvação, Senhor. Quem é como o Senhor, meu Deus?
está em Deus. Eis tua palavra prometeu. Passado a noite, amanhã virá. Tu és minha salvação, Senhor. Na longa espera, na aflição, na perda e debilitação, tua graça renovará meu ser. Tu és minha salvação, Senhor. Quem é como o Senhor, meu Deus? Salva os céus em amor fiel. Pagou, venceu, hoje livre estou. Tu és minha salvação, Senhor. Quando o meu tempo se acabar, na cova não me deixarás. Levantarei, para casa irei. Tu és minha salvação, Senhor. Quem é como o Senhor, meu Deus? Salva os céus em amor fiel. Pagou, venceu, hoje livre estou. Tu és minha salvação, Senhor. Glória seja a Deus, o Pai. Glória seja a Deus, o Filho. Glória seja a Deus, o Espírito. Tu és minha salvação, Senhor. Glória seja a Deus, o Pai. Glória seja a Deus, o Filho. Glória seja a Deus, o Espírito. Tu és minha salvação, Senhor. Tu és minha salvação, Senhor. Tu és minha salvação, Senhor. Hoje temos um testemunho de Elionai de um versículo da Bíblia que fala muito para ele. Vamos ouvir do Elionai. Em ocasiões, quando nos perguntam qual é um dos nossos versos preferidos da Bíblia, sempre temos presente alguma promessa de Deus ou um verso onde Deus mostra seu amor para conosco. Mas eu acho que devemos ter presente também os pedidos de Deus para conosco e as recomendações que vêm de parte dele. Portanto, eu quero vos ler o versículo a seguir, que para mim tem sido muito importante e de muita ajuda na minha vida. O versículo é Eclesiastés 2:1. Lembra-te de teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Eu acho que, sobretudo nós os jovens, e os que não são tão jovens também, devem ter este versículo presente diariamente em nossas vidas. Pronto, é isso. Desejo muita benção para convosco. Bom dia, como estão? A Norma e eu queremos mandar-vos
Cumprimentos. Temos saudades de poder voltar e estar na igreja novamente. Faz umas semanas, eu fiz umas perguntas numa mensagem. Eu perguntei: estás desencorajado? Tens medo? Apresentei uma condição. Depende do que acreditas. O que verdadeiramente acreditas determinará como ages e reages nas circunstâncias da vida. Para o bem ou para o mal? Determina se enfrentarás a vida na paz de Deus ou com a ansiedade do mundo, seja no que for nas circunstâncias. Deus quer que sempre dependamos dele e confiemos nele para tudo. A fé que Deus dá não é uma fé dita só, mas uma fé vivida no dia a dia, como Tiago enfatiza na sua epístola. Hebreus 11:1 declara: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Romanos 10:17 declara: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, gostaria de acertar que a fé que Deus dá não é aquela fé natural do homem, não é aquela das religiões, mas é uma fé divinamente viva no crente em Jesus Cristo, que serve como firme fundamento no meio de qualquer uma das circunstâncias da vida e só vem por ouvir a palavra de Deus. As outras fés, as outras fontes de fé, não contam com Deus, não com o Deus vivo e eterno. A fé de Deus sustenta o crente através das circunstâncias e tribulações desta vida. Mas também vemos que Deus mesmo manda aos seus filhos provas grandes para enfrentar. Deus opera nas vidas dos seus filhos através de diversas tribulações e tentações. Romanos 5:1-5 e também Tiago 1:2-4 nos acerta. Romanos 5:1-5. A justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tiago 1:2-4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Qual é a nossa atitude naquele momento? Como devemos reagir quando é que Deus está a mexer conosco? É igual. Dependamos dele e confiemos nele com corações submissos. Hoje gostaria de considerar convosco a ideia:
Não pensando nos medos do mundo, das doenças, da economia. Não, não este tipo de medo. Outro tipo de medo. Quando a vontade de Deus te causa medo, obedece e vive pela fé. Os exemplos dados por Deus em Hebreus capítulo 11 e o resto da Bíblia são escritos para nos ensinar como agir ou não reagir quando Deus quer fazer alguma coisa conosco. Deus quer que vivamos pela fé, uma dependência dele, uma dependência total dele, uma confiança plena nos seus princípios e nas suas promessas dadas nas Escrituras. Satanás quer pôr em questão a palavra de Deus, como desde o princípio. Ele não quer que tomemos a Bíblia seriamente, com corações curvados, para que sua palavra determina toda quanto a nossa vida. Consideremos estes 7 exemplos de Hebreus 11. Noé, ordenado pregar e construir a arca no meio da crítica de todo o mundo. Abraão, ordenado por Deus sair de seu país sem saber aonde ia. Isaac, oferecido pelo pai como sacrifício. Seu pai logo ordenou servo ir a buscar uma esposa para ele dentro da sua própria gente. Jacob, no meio de grande temor do irmão Esaú, foi ordenado pelo pai buscar uma esposa entre as jovens da sua própria gente, longe da casa. Mas foi enganado. E quanto lhe custou receber a esposa que tinha escolhido? José, quando todas as circunstâncias da vida parecem estar na tua contra. Moisés, quando Deus te ordena voltar entre as pessoas que te odeiam. O povo de Israel, quando Deus ordena marchar em direção contrária ao raciocínio. Nesses exemplos, encontramos padrões para seguir ou para evitar. Ao tomar a Bíblia seriamente, realmente acreditá-la, encontramos os princípios que o Espírito Santo usará para nos guiar em cada decisão da vida. Dependeremos dele ou confiaremos nos nossos sentimentos, tradições e raciocínios? O primeiro exemplo é Noé, em versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Não podemos imaginar a pressão social que enfrentou Noé. Todo o mundo ria-se dele. Parvo, idiota, nécio, não sabes que a água não cai do céu? Esta caixa ridícula que estás a construir não tem nenhum sentido. Nós estamos bem. Deus nunca faria uma coisa como tu dizes. Só Noé e a sua família sobreviveram o julgamento do dilúvio. Nós somos dos descendentes deles porque obedeceram à palavra de Deus, que o resto do mundo inteiro rejeitava. Não achas que Noé sentia algum temor? Alguns momentos de dúvida?
ou queria ficar bem com os seus familiares e comunidade? Claro que sim. Mas Noé temeu mais a Deus do que querer ficar bem com seu mundo. Segundo exemplo é Abraão, em versículo 8. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber uma herança, e saiu sem saber para onde ia. Deus ordenou a Abraão deixar tudo que conhecia e sair sem saber aonde ia para receber uma terra e uma família prometida. Viajava e morava em terras desconhecidas, com culturas distintas, e experimentou momentos de grande perigo e temor. Outra vez, foi responsável, não foi? Não. Não foi. Porque obedeceu a Deus pela fé. Nós temos um bom exemplo, não perfeito, para nos encorajar a viver pela fé. Mas muito mais que isso, foi parte do plano divino para redimir a humanidade do seu pecado. Terceiro, Isaac, em versículos 17 ao 19. Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. A experiência de Isaac com seu pai teria que ser terrível de uns aspectos. Amado filho de promessa, já jovem, seu pai Abraão o preparou para se oferecer em sacrifício a Deus por ordem divina. Mas Deus, quem deu a ordem, tinha preparado para si outro sacrifício e substituto divino para sacrificar em vez de Isaac. Pensemos nas emoções, tanto do pai como do filho. Pensa comigo. Que emoção deviam os dois ter sentido? Era difícil imaginar tudo o que pensaram naqueles dias. Mas quanta alegria de ter experimentado a provisão e proteção divina de Deus que os tinha provado. Anos depois, Abraão enviou seu fiel servo a buscar uma esposa para Isaac. Não podia ser uma mulher da terra em que moraram. Isaac aceitou a vontade de seu pai e não rejeitou a esposa que Deus tinha preparado para ele. Quarto, o exemplo de Jacob, em versículo 20. Hebreus 11:20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esau no tocante às coisas futuras. Jacob e Esaú eram gêmeos de Isaac e Rebeca. Isaac era a favor de Esaú porque era um caçador e muito masculino, mas Rebeca era a favor de Jacob. Essa demonstração de favoritismo machuca profundamente a criança menos favorecida e cria competição e ciúmes entre os irmãos. Assim era o relacionamento entre os irmãos e criava grande temor na vida de Jacob
que ele teve que enfrentar pela fé nas promessas de Deus. Jacob foi ordenado pelo pai buscar uma esposa entre as jovens da sua própria gente, muito longe da casa. Mas foi enganado. E quanto lhe custou receber a esposa que tinha escolhido? O irmão Esaú escolheu esposas entre as descrentes e trouxe muita vergonha aos pais. O quinto exemplo, José, versículos 21 a 22. Hebreus 11, 21 e 22. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. José era um dos 12 filhos de Jacó e foi o favorecido, causando muitos ciúmes e ódio da parte de seus irmãos. Mas Deus teve um plano para utilizar a José num modo muito especial. Apesar de todas as circunstâncias e a sua família estar na sua contra, José tornou-se na pessoa que Deus usava para salvar o povo de Israel e providenciar todas as suas necessidades, porque temia ao Senhor e confiava nele. O sexto exemplo é Moisés, versículo 27. Hebreus 11, 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Depois de ter fugido do Egito, quando Faraó o buscava para executar, Moisés aprendeu a depender de Deus e foi ordenado por Deus voltar a Egito às mesmas pessoas que o odiavam. Apesar de argumentar com Deus, curvou-se de coração e voltou para liderar o povo de Israel à liberdade sob a poderosa mão de Deus. O sétimo exemplo é o povo de Israel, versículo 29. Hebreus 11, 29. Pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Ao ser liberto do Egito só uns dias, o povo de Israel ficou frente ao Mar Vermelho e o exército egípcio atrás. Deus trazia o povo a este momento e ordenou que entrassem no mar para se salvar. Que absurdo é isso? Algumas pessoas teriam podido nadar bem, mas tivessem sido poucos. O mar foi profundo e muito largo. Não fazia nenhum sentido marchar ao mar. Era completamente contra o raciocínio de todos eles, exceto a Moisés, a quem Deus tinha dado a ordem. Segundo a instrução de Deus, Moisés esticou a sua vara sobre o mar e ordenou o povo marchar ao mar. Só quando obedeciam à ordem de Deus, viram o que nunca teriam contemplado. Os milhões de Israel andaram no fundo do mar sem lama, a olhar a seus lados, o mar ficar de pé. O exército egípcio o seguia a seu ruim. Ao sair os israelitas do mar ao outro lado, Deus cobriu o exército egípcio
todo com as águas do Mar Vermelho, sem deixar nenhum deles escapar seu julgamento. Apesar do plano da redenção ser cumprido pelo Senhor Jesus Cristo, a ordem pela propagação deste plano divino a todo o mundo, o que chamamos a Grande Comissão, ainda fica em pé para se cumprir pelas vidas dos crentes. Cada um destes exemplos era para cumprir com algum aspecto do plano da redenção que trouxe-nos o Messias, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Importaram as suas escolhas. Importam também as nossas escolhas hoje em dia. Como nesses exemplos escolheram viver pela fé e obedecer à palavra de Deus, ainda em tempos muito difíceis, nós também escolheremos viver pelos princípios do Senhor ou seremos influenciados a viver pelas outras ideias que nos rodeiam. As nossas profissões, matrimônios, famílias, moradas, estudos, as nossas vidas inteiras estão-se a determinar pelas escolhas que submetemos à palavra de Deus ou que não submetemos a Ele. Vamos curvar o nosso raciocínio e vontade a Deus ou vamos viver da nossa maneira, pelos nossos sentimentos, raciocínio, ou as outras influências nas nossas vidas, que são muitas. O curvar-nos à palavra de Deus é a vontade de Deus e requer viver segundo seus princípios marcados nas Escrituras. Qualquer outra influência que nos controla nas decisões da vida é pecaminosa e traz ruim ao testemunho de Cristo que Deus tem planeado apresentar ao mundo perdido através das nossas vidas. Ele comprou-nos com seu próprio sangue. Pertencemos a Ele, não a nós mesmos. Não temos direito a escolher viver fora da sua vontade, marcada nas Sagradas Escrituras. Viverás pela fé que Deus te deu? Ou só dirás que Ele é teu Senhor? O mundo fica à espera de ver a fé divina, viva e verdadeira em ti. Submetem-se à palavra de Deus, irmãos, e não fujam dela. Amém.